Boa noite, sejam muito bem-vindos ao circuito de lives Indústria Mais Forte com empregabilidade em foco. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Coronel Vilarinho. Ele vai falar hoje sobre propósito no desenvolvimento de competências. Professor Vilarinho é professor em pós-graduação, coach, mestre em ciências militares e consultor em compliance e governança. Dentro de 3 minutos nós devemos iniciar. Por favor, nesse meio tempo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Senai Canaã, lá no YouTube, e nós iremos compartilhar essa apresentação lá para vocês também, tá ok? Muito obrigada. Próxima live. Na próxima live, nós teremos um gestor da Coca-Cola que vai falar sobre as competências que são exigidas no mercado de trabalho. Então, conhecimento, habilidade, atitude, o que envolve, o que as empresas desejam no colaborador, tá? Também estão absolutamente convidados nesse mesmo canal. Obrigada. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa de hoje. Como a professora Beth já havia comentado anteriormente, eu sou o Coronel Vilarinho, passei 30 anos no Exército e a gente vai até conversar um pouco sobre isso quando a gente fala sobre propósito, né? Mas desde 2011 eu tenho trabalhado na iniciativa privada e aí dentro de propósito, né? Encontrei o meu segundo Ikigai, que é a sala de aula, treinamentos. Então eu me apaixonei por sala de aula. Então hoje 80% do meu tempo, né, é destinado à sala de aula. E quando a professora Beth havia me feito esse convite para conversar sobre propósito e como trabalhar isso no desenvolvimento de competências, fica muito claro, pelo menos para mim, toda a minha vida, todo o nível de trabalho, todas as entregas que eu tive, eu sempre fiz porque eu gostava do que eu estava fazendo. E aí a gente começa a encontrar o primeiro caminho de propósito. Mas antes de a gente começar isso, eu queria começar de trás para frente, né? Vamos começar primeiro, o que vem a ser competências? É uma palavra que ficou muito em moda, as pessoas, é interessante que todo mundo fala, não, eu tenho que ter, qual o nível de competências que eu tenho que ter dentro da minha empresa, né? Qual o nível de competências que eu tenho que ter para poder conseguir um local de trabalho, um ramo de trabalho onde eu vou atuar. Então, ainda hoje, grande parte das empresas ainda está muito focado na sua parte conteudista, né? Então, eu olho para um cargo, né? Cargo de diretoria, cargo de gestor, o que aquele cargo deve ter para executar o seu trabalho? Baseado no plano de cargos, baseado nas especificidades de alguma empresa. A gente está falando especificamente de habilidades técnicas. E quando a gente entra na área de recrutamento e seleção das empresas, normalmente, quando ela vai recrutar alguém para um trabalho, ela busca habilidades técnicas. Normal. Você pode verificar qualquer local, você vai verificar que o que se pega lá? Precisa que seja formado, conheça informática, conheça determinada atividade técnica, habilidade técnica. A pessoa é contratada, passa um determinado tempo, e ela acaba saindo da empresa. E aí, quando vai se buscar qual foi a causa da sua saída, descobre-se que não era por parte técnica. A pessoa era um excelente profissional na sua área, mas decorrente de habilidades que nós chamamos de competências socioemocionais. Então, eu estou falando agora não sobre a parte técnica do cargo, mas de quais seriam as necessidades de conhecimentos técnicos, lógico, e socioemocionais para exercer determinada função. Não o cargo, função. Ele tem uma função de liderança. O cargo é gerente, mas a sua função é de liderança. O que ele precisa? Ter boa comunicação, ter uma comunicação interpessoal muito boa, ele tem que ter capacidade de agregar. E isso daí é o que nós estamos começando a conversar agora, de necessidades de conhecimento aplicado a uma área, somado às suas capacidades socioemocionais para se manter naquela área.
E as empresas, elas ainda estão tendo essa necessidade de buscar essa mudança, de sair dessas competências estritamente técnicas e buscar competências socioemocionais. Mas por que, então, o propósito? Nós vamos chegar lá. O propósito é ligado à parte da emoção. O propósito é aquilo que eu realmente preciso ter para que aquelas atividades minhas elas venham a ocorrer. Então, quando nós falamos de competências, eu não falo somente da parte técnica, ou como é conhecido hoje como hard skills, mas eu falo também da parte socioemocional, que é o chamado soft skills. Então, as empresas, primeiro, elas têm que começar a mudar a sua forma de recrutamento e seleção para que ela consiga preencher esses dois campos. Por outro lado, nós, né, seres humanos, que vamos buscar determinada função em que eu queira trabalhar, o que eu tenho que buscar em mim mesmo para que eu possa desempenhar determinada função da melhor forma possível. E havia, até um tempo atrás, essas competências, elas eram vinculadas a um acrônimo, né, de palavras chamado chá. A gente costumava até brincar, você tem que tomar o seu chá todo dia. Esse chá, esse acrônimo, né, de 3 letras, elas estavam muito ligadas à letra C, ao conhecimento. Conhecimento é básico, né? O que eu realmente tenho que aprender a respeito de determinado conteúdo, a respeito de alguma teoria, de algum procedimento, o que eu tenho que aprender para adquirir ali, então, essa gama de conhecimentos para poder aplicar em alguma área. Então, aí vem, faço um curso técnico, faço um curso de graduação, um curso tecnológico, vou fazer uma pós-graduação, o que eu estou buscando de conhecimento? Extremamente importante, necessário para que você venha atuar em alguma área. Dentro do chá, nós tínhamos a segunda letra, que é a letra H. Ela está ligada à habilidade. Então, a habilidade, ela pode ser decorrente de um conhecimento adquirido ou não. Nós temos aí grandes empresários que eles foram aprendendo com o tempo, baseado em experiências, e souberam como fazer alguma coisa. Mas, se eu tenho um conhecimento, eu já tenho um passo à frente. Eu vou aplicar esse conhecimento de forma direcionada a determinada atividade e, com o passar do tempo, eu vou angariando experiência e, com isso, eu vou ganhando habilidade. Eu sei fazer aquilo. E, no final, a terceira letra, que é a letra A, de atitude. Atitude já está ligada à parte comportamental. É a minha vontade em fazer algo. É como que eu coloco toda a minha força motriz para executar alguma coisa para que aquilo seja bem feito. Como o nível de iniciativa para executar determinada atividade. Então, quando nós pegamos esse acrônimo chá, que por muito tempo tem sido utilizado para você medir a competência funcional de alguém, a gente poderia dizer o seguinte: conhecimento é basicamente o que fazer, o que eu sei para fazer determinada atividade. Já a habilidade, baseada nas minhas experiências, é o saber fazer de verdade, é a entrega, aquilo que eu entrego em determinada atividade. E a atitude está no querer fazer, é comportamental, né? Então, nós muitas vezes vinculamos, inclusive, com o nível de engajamento de determinada equipe baseado nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E, por um bom tempo, isso foi utilizado para medir, então, níveis de competência. Só que verificou-se, com o passar do tempo, que só isso não bastava. Então, havia necessidade também de a gente agregar mais 2 letras a esse chá. E aí eu brinco, em vez de tomar o chá, agora eu tenho que virar a chave. E essas 2 últimas letras que se somam para poder eu ter ali qual o nível de competência existente, elas estão ligadas muito mais agora à parte socioemocional.
A letra V está ligada a valores. E valores ali é entendido como princípios. Valores ali entendido como a minha postura diante de determinada situação, aquilo que eu considero importante na execução da minha atividade. Valores estão ligados àquilo que nós trazemos para a nossa vida. Quais são as principais coisas importantes da minha vida? Isso são valores. E como esses valores, eles vão ao encontro dos valores da empresa onde eu trabalho, isso faz com que eu tenha um desempenho funcional muito grande. Por quê? Porque eles se coadunam, eles se somam. Valores é extremamente importante nós termos, e o mais importante seria estarmos trabalhando em locais que esses valores, eles sejam muito bem evidenciados. Às vezes pode acontecer de não ter isso, valores da empresa serem diferentes. Automaticamente o seu rendimento já não é o mesmo. Por quê? Porque você não se sente disposto a trabalhar naquele local, não coincidem. E quando isso acontece, a última letra do nosso acrônimo, que é a parte emocional, ela já não acontece. As emoções, e todos nós somos movidos por emoções, ela já vem lá da sua origem latina, ex movere, né? Ou seja, aquilo que se move de dentro para fora. Qual é a sensação que eu tenho de acordo com o cenário onde eu estou vivendo, do local que eu estou trabalhando, da equipe que está comigo trabalhando em cima de alguma atividade? Emoções, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Nós temos emoções de todos os tipos. Em pesquisa realizada, verificou-se que nós temos, no mínimo, 27 diferentes emoções que elas acontecem todo santo dia. Tem um desenho, né, bacana e é interessante assistir, se chama Divertidamente. Mostra ali como que as emoções guiam a vida de uma menina, né, desde que ela nasce até a sua adolescência. O filme continua até depois, porque as emoções elas não morrem na nossa adolescência. Mas o filme mostra esse momento, que é aqueles momentos mais conturbados, da necessidade das pessoas estruturarem a parte comportamental. Mas mostra como é que eles guiam a nossa vida. Então, se as minhas competências elas conseguirem estar atreladas, baseado nos conhecimentos que eu adquiri, técnicos, realmente, nas habilidades, baseado nas experiências, na forma como eu trabalho, na minha parte comportamental, nível de iniciativa, como eu me comporto naquele momento, baseado nos valores que eu tenho, e a necessidade de conhecermos esses valores, e atrelado às emoções que nós sentimos quando nós estamos executando determinada atividade. Isso aí mede ou mostra, né, ou traz o caminho daquilo que seriam nossas competências. E aí eu não estou falando de competências técnicas, estou falando de competências técnicas e competências socioemocionais. E isso daí faz um conjunto do que nós devemos começar a pensar e trazer como força. E toda vez que eu falo sobre a chave, eu gosto sempre de trazer uma história. E essa história eu sempre gosto de contar, a maioria dos meus alunos já conhecem, é a história do camelo, né? O camelo, bebê, estava lá passeando com a sua mãe e, de repente, ele olhou para a mamãe e falou: mamãe, o que são esses dois caroços que tem nas nossas costas, né? Aí a mãe falou: são nossas corcovas, né? São os locais, como nós camelos, porque nós camelos somos animais do deserto, e no deserto falta água, então as corcovas que nós temos, elas são locais dentro do nosso organismo, onde a gente consegue guardar líquido. Para aquele momento do deserto, quando não houver água, então eu tenho uma forma de me hidratar. Aí, que bacana, mãe, que bacana, legal demais. Mas, mamãe, posso fazer mais uma pergunta? E todo bebê, você sabe que estão aquelas perguntas bacanas, né? Que o céu é azul, assim por diante. O camelinho estava muito interessado em ser camelo. Aí ele perguntou: mamãe, mas
por que que a gente tem pernas tão longas e patas arredondadas, né? E a mamãe Camilo falou, filha, porque nós somos camelos, nós somos animais do deserto. E no deserto é muito calor, aquele calor sai do chão muito forte, né? E esse calor pode até nos matar. Então, nossas pernas são longas para que o nosso corpo fique afastado do solo e a gente não sinta aquele calor forte do deserto. Que legal, mamãe. E as patas, por que elas são arredondadas? Ela falou, porque no deserto, a areia ela é muito fofa. E se as nossas patas não fossem tão grandes e arredondadas, no momento que a gente caminhasse no deserto, a nossa perna afundaria e o nosso corpo ficaria perto do solo e nós morreríamos de calor. Aí ele, puxa, mamãe, camelo é bacana demais, né? Ela, pois é, meu filho. Aí ele chegou, mamãe, e os nossos olhos, por que nós temos cílios tão grandes e tão espessos, né? Aí ela falou, porque, filhinho, nós somos camelos, nós somos animais do deserto. E no deserto tem tempestade de areia. Então ela vem, ela poderia nos cegar. Então nossos cílios, né, são grandes, são espessos para proteger da areia do deserto. Aí o camelinho, satisfeito, falou, puxa, mamãe, que bacana, né? Então nós temos as corcovas lá. Por quê? No deserto falta água, então as corcovas nos ajudam a guardar água. Nós temos pernas longas e patas arredondadas e grandes, por quê? Porque a areia do deserto ela é fofa e muito quente. Então, isso nos protege também desse calor. E nós temos cílios longos e espessos para proteger das tempestades de areia que ocorrem no deserto. A mamãe ficou feliz da vida. Isso mesmo, meu filho. Isso está certíssimo. E aí ele falou, mamãe, posso fazer só mais uma pergunta? A gente sempre fala, aquela pergunta de $1 milhão, né? Aquela que mata qualquer um. Mas a mamãe falou assim, claro, filho, pode fazer. Aí ele falou, mãe, com tudo isso que nós temos então, o que a gente está fazendo dentro de um zoológico? Por que isso, né? Olha só, o Camilo tem tudo para viver no deserto, mas ele está dentro de um zoológico. Tudo aquilo que ele tem de competências, de habilidades, está mal empregado. No zoológico não tem tempestade de areia, no zoológico não tem o deserto, no zoológico não está o calor que é do deserto, mas as suas competências estão lá. Então não adianta eu ter todo o nível de competência, conhecimentos, habilidades, atitudes, eu ter ali valores fortes e trabalhar com emoção naquilo que eu tenho, se eu não estou fazendo aquilo que é certo, se eu não estou utilizando isso dentro da atividade que eu preciso. Então é importante entender as competências que nós temos e como que nós estamos empregando ela de verdade. Para vocês terem uma ideia, em 2019, no Fórum Econômico Mundial, foi apresentada uma pesquisa realizada pela Deloitte, né, uma grande empresa na área de consultoria, no qual ela queria saber o seguinte, como é que os líderes estão avançando, né, o que eles estão fazendo, onde que eles estão conseguindo o maior sucesso de colocar em prática todos aqueles níveis de competência e qual era o diferencial que eles têm tido e que têm mostrado que eles são mais eficazes. Dessa pesquisa, então, desse cômputo geral da Deloitte, apresentado no Fórum Econômico Mundial, verificou-se o seguinte, características e habilidades que seriam extremamente necessárias a um líder. E eu não estou falando mais de cargo, eu estou falando de função, né, de um líder. O que ele precisaria? Trabalhar com inteligência emocional, ter níveis de criatividade para executar determinada tarefa. Um dos grandes, né, e hoje é muito buscado, né, a sua capacidade ou a sua competência para resolver problemas complexos, e algo que surgiu e que chamou muita atenção no momento. A sua capacidade de estruturar, de identificar propósitos claros. Propósito passou a ser, então, uma palavra
não só do dicionário, mas uma habilidade, uma competência necessária para todo líder. Propósito é que move. E quando a gente fala de propósito, e aí é uma característica minha, vocês vão ouvir muita historinha minha hoje, né? Indiana, grega e assim por diante, mas toda vez que a gente fala de propósito, é bom a gente trazer uma história milenar indiana, né? Que é muito contada, e é extremamente importante a gente trazer essa história e verificar como aplicá-la. Ela fala o seguinte, conta que um dos príncipes indianos queria tentar descobrir, tentar trazer qual seria o significado se eu precisasse explicar para uma pessoa o que é um elefante. Por quê? Quando você falou elefante, automaticamente todos nós já vemos a figura dele, né? Eu sei o que é um elefante, já vi em filmes, já vi em vários locais, mas esse príncipe falou, eu gostaria que conseguisse definir o que é um elefante. Mas alguém que nunca tivesse visto um elefante e tivesse a capacidade de definir o que é um elefante. E com isso, então, ele chamou, na época, 6 grandes filósofos indianos. E esses filósofos tinham a seguinte característica: eles eram filósofos que eram cegos de nascença. Eram grandes sábios, mas nasceram cegos. Ou seja, esses filósofos jamais tinham visto um elefante. E aí o príncipe chamou esses 6 filósofos, então, para que eles pudessem definir o que é um elefante, para que eles pudessem trazer dentro da perspectiva deles o que é um elefante. E um dos filósofos, então, chegou no elefante e começou a palpar a cauda do elefante, né? E ficou com aquela cauda, era grossa, era maleável, né? E ele chegou à seguinte definição: meu príncipe, um elefante, na verdade, é uma grande corda, uma corda grossa, né? Muito forte, que pode ser utilizada em qualquer local. O príncipe, não. Esse não é um elefante. Ele chamou o segundo filósofo cego, né? Esse segundo filósofo começou a tatear, então, as laterais do elefante. Tateou de um lado, foi para o outro lado, tateou do outro lado, e ele falou, não tem como. Um elefante, na verdade, é uma grande parede, uma parede enorme, né? Uma parede rígida, forte, mas uma grande parede em que ela tem 2 lados. Aí o príncipe também não. Isto não é um elefante. Então, é interessante trabalhar com isso. E a partir daí, então, ele chamou o terceiro filósofo, que, começando com ele, falou, olha, o filósofo subiu, começou a mexer nas orelhas e descobriu o seguinte: o elefante é um grande ventilador. E por quê? Porque as orelhas do elefante abanavam e chegavam nisso. E aí ele falou, também não é isso. Chamou um próximo filósofo que começou a palpar a tromba do elefante, né? E ele ficou com a tromba enrolada nele. Ele falou, então o elefante é uma grande cobra. E o príncipe também não é isso. E o último filósofo, então, chegou e começou a tatear o marfim do elefante. E aí ele chegou à conclusão que o elefante era uma grande lança. O que vem a ser isso? Quando eu vejo somente parte daquilo que eu quero atingir, quando eu pego ali e para onde eu quero chegar de forma cega, eu estou formulando todas as estratégias da minha vida e do meu trabalho baseado naquele elefante que eu estou entendendo. E nós sabemos que mesmo que se eu somasse todas as partes dos filósofos, eu não teria elefante. Isso está muito ligado ao que nós chamamos de fator humano. Todos nós, vivendo num planeta de mais de 7,5 bilhões de pessoas, somos pessoas diferentes. E cada um de nós percebe o mundo ao nosso redor de forma diferente. Porque cada um de nós persegue um propósito diferente. E quando nós falamos de propósito, eu sempre gosto de utilizar de uma filosofia japonesa chamada de Ikigai.
o Ikigai, ele vem de uma forma de entender japonesa da sua vida. Ikigai quer dizer razão de viver, ou a força motriz que eu tenho para viver, ou seja, aquilo que traz uma vida longa, feliz e saudável. E quando a gente fala do Ikigai, na verdade, são 4 conceitos que eles devem trabalhar juntos. É aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu faço muito bem, é aquilo que eu sou recompensado por fazer, e eu sei que aquilo que eu faço vai ao encontro daquilo que o mundo precisa. Então, esse conceito de Ikigai que me traz paixão, me traz missão, me traz vocação, ele faz com que eu consiga encontrar o meu propósito. Eu tenho que ter uma forma de perceber como trabalhar esse propósito. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é: por que você se levanta da sua cama todo dia de manhã? O Ikigai, todos nós temos. Dentro da filosofia japonesa, todo mundo tem um Ikigai. Ou 2, ou 3, ou 4. Muitas vezes você começa a perceber isso no seu café da manhã. Tomar um café e se sentir bem naquele momento, você está alcançando o seu Ikigai. Quanto mais complexo o Ikigai, mais você deverá ter para poder atingi-lo. O Ikigai é o nosso propósito. E para encontrar esse propósito, eu tenho que partir do zero. Eu tenho que começar com as primeiras coisas. Eu tenho que olhar no espelho e me perguntar que tipo de pessoa eu sou, que tipo de pessoa eu quero ser. Ou se você não consegue, faz uma lista daquilo que você não é, daquilo que você não gosta, para você encontrar o que você é e o que você gosta e o que você quer atingir. O propósito começa assim. Quando a gente apropria as histórias de Alice no País das Maravilhas, a Alice perdida, ou seja, sem saber para onde chegar, sem ter um propósito, sem ter um objetivo, ela pergunta para o gato qual caminho ela deveria atingir. O gato diz: qualquer caminho, porque qualquer um vai chegar em algum lugar se você não sabe para onde você quer. E quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não consegue aplicar essa parte emocional de aonde eu quero chegar, ou você fica preso a 2 tipos de situações. O mundo das lamentações, que é aquela parte que você se prende e você não sabe o que você quer, e aí você entra numa situação de vitimismo, muito ligado ao que a gente chama da síndrome de Procusto, né? Que Procusto nada mais era um dono de uma estalagem, na época antiga da Grécia Antiga, estalagem eram os hotéis, os locais, as pousadas, né? E que Procusto colocava lá sempre um quarto para receber os visitantes. E toda vez que o visitante chegava, que ia deitar, dormir, durante a madrugada, Procusto chegava naquele local, e se a pessoa não tivesse cabido dentro da cama, ou seja, a cama era menor do que a pessoa, ela chegava e cortava os pés da pessoa. Ou se a pessoa era muito pequena, a cama era muito grande, ele esticava as pessoas. Ou seja, nunca a pessoa cabia dentro da cama. Essa síndrome do custo, ela está ligada justamente àquelas pessoas que não conseguem perceber o que elas são de verdade. E elas acabam culpando outras pessoas. Elas acabam cortando a pele das outras pessoas ou mudando as outras pessoas sem pensar nela inicialmente. Então não adianta eu ficar me lamentando, eu tenho que buscar encontrar o meu propósito. Por outro lado, outras pessoas já se encontram naquilo que a gente chama de árvore dos desejos, né? E a árvore dos desejos está ligada justamente a uma filosofia indiana de paraíso, né? Para o indiano, o paraíso estaria concentrado no local em que teria uma árvore, em que, se você deitasse naquela árvore, todos os seus desejos seriam realizados. Essa seria a árvore dos desejos. Mas acontece que o desejo em si, sem você saber aonde você quer chegar, ele também não funciona. Tanto é que nós estamos vivendo agora um momento muito complicado referente ao Covid-19,
E nós estamos vivendo em situações que nós temos que ter propósitos firmes para podermos passar esse momento. E quando nós falamos disso, que nós não conhecemos o nosso propósito, ou não temos capacidade de perceber isso, de como que nós vamos sair, né, de não estar vendo essa pandemia pela janela, mas estar agindo, me lembro muito uma palestra, na verdade não foi nenhuma palestra, foi uma entrevista com o padre Fábio de Mello, né, quando o entrevistador perguntou para ele, não, mas todo mundo agora tem que estar pensando da mesma forma, porque está sofrendo da mesma situação? Ele falou que não. Ele comparou, inclusive, com uma tempestade em alto mar, né? Se nós estivermos no alto mar e aquela tempestade estiver ocorrendo, todo mundo vai estar dentro da mesma tempestade. Mas cada um vai estar sentindo essa tempestade de forma diferente, dependendo da forma como é o seu barco. Se você construiu o seu barco bem, se você tem bom propósito, valores firmes, você conhece o que você está fazendo, o seu barco vai passar de uma forma boa pela tempestade. Agora, se você não tem propósito, você não sabe como construir o seu barco, se o seu barco é fraco, você vai ter problemas sérios nessa tempestade. Nós estamos na mesma tempestade, mas cada um está num barco diferente. Esse barco é construído por nós mesmos. E isso tem sido mostrado muito fortemente agora, porque as pessoas começaram a perceber um conceito que já da década de 90 se chama o mundo VUCA, né? Então, um acrônimo de palavras em inglês. E trazendo para o português seria um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. É volátil por quê? As mudanças são muito fortes. E aí você fala, então meu propósito tem que mudar? Não. Se você tem os seus ikigai, você vai buscar encontrar o seu ikigai, vai colocar suas competências necessárias para aquilo, vai atingir o seu objetivo, mas sabendo que as mudanças estão ocorrendo, então você tem que ter capacidade. Aí, né? Ok, pessoal, problemas de Instagram acaba acontecendo assim, né? Retornando aí, nós estamos falando então do mundo VUCA, né? Essa volatilidade, essa mudança, então, traz até características de
adaptabilidade, como eu estou me adaptando a esse tipo de situação. A letra U do acrônimo VUCA está ligado à incerteza. Ou seja, eu não tenho como uma bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã. Mas acontece que o meu propósito é algo que eu estou perseguindo a todo momento. A letra C do mundo VUCA está ligada à complexidade. E a complexidade entendida aí como essa inter-relação existente entre todas as coisas. Tudo está conectado. Não só em termos de tecnologia, mas em termos de pessoas. Nós somos pessoas que nos conectamos com outras pessoas. Até porque o ser humano é relacional. Ele precisa de outras pessoas para estar se conectando. E a letra A desse mundo VUCA está ligado à ambiguidade. Por quê? Porque as formas como nós vemos o mundo são diferentes. Porque nós somos pessoas diferentes. Aliás, graças a Deus, somos diferentes. Mesmo em um mundo com mais de 7,5 bilhões de pessoas, cada um de nós somos diferentes de outros. Isso nos traz ali uma realidade grande de crescimento pessoal. Então, dentro dessa situação toda, desse mundo VUCA, da necessidade de nós buscarmos o nosso Ikigai, de nós trazermos isso para o nível de competência que nós vamos estar desenvolvendo, eu me aproveito até do artigo do Rubem Alves, que fala sobre a pipoca, né? Só para dar um pouco de fome nesse horário agora para a gente, mas é o seguinte, a pipoca vem lá de trás com um milhozinho pequenininho, né? Então, o agricultor, quando ele estava colhendo milho, ele pegava aquele milhozinho de pipoca e falava, poxa vida, isso aqui não serve para nada, porque se você comprar o milho da pipoca com o milho normal, eles são tamanhos diferentes. E aí o agricultor falou assim, como é que eu vou fazer com isso então? Aí alguém teve ideia, joga na água quente para ver se ele fica molinho e a gente come, né? É lógico que não funcionou, né? Até que alguém teve uma ideia, não, e vamos fazer o seguinte, já que na água não deu, vamos jogar na gordura para ver se ele fica mais cozido, frito, a gente come. E aí quando jogou o milho na gordura quente surgiu a festa, né? Quem já fez pipoca sabe da maravilha de ver aqueles negócios saindo do calor ali. E outra, aquele milhozinho se transformando na pipoca em si. O que o Rubem Alves estava querendo dizer, né, dentro desse artigo? Para nós podermos mudar dentro desse contexto VUCA, muitas vezes tem que ser por meio do fogo. Muitas vezes nós temos que passar realmente por situações que elas sejam muito fortes, que elas trazem uma certa dor para nós podermos perceber a mudança que vai ter em nós mesmos. Por quê? Porque se o milhinho da pipoca não estourar, ele vai continuar sendo aquele milhinho de pipoca. Ele não vai virar uma pipoca. Se eu não buscar crescer, mesmo com a dor, mesmo com o fogo, eu vou continuar sendo sempre o mesmo. Eu não vou mudar. E se eu não mudar, eu não consigo alcançar meu propósito. E se eu não tenho propósito, não tenho mudanças pessoais, profissionais minhas, eu não tenho crescimento. Eu não consigo agregar isso a níveis de competências que venham me trazer. E é isso que está acontecendo hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo em mundos novos, mas utilizando velhos mapas. Nós estamos utilizando formas antigas e o mundo mudou. Eu tenho que mudar a minha perspectiva nesse momento. Alvin Toffler, um escritor do século passado, e vários livros, Guerra e Antiguerra, A Terceira Onda, vários livros dele, ele era um grande futurista. E ele sempre falava, não adianta, para eu poder crescer, eu tenho que desaprender para aprender. E isso daí passa a ser os grandes desafios nossos, que já vem desde o século XXI e tem aparecido agora com a própria pandemia.
como que nós estamos vivendo, como que nós estamos suportando esse fogo, né? Essa dor da pandemia, para a gente poder crescer, para a gente poder olhar para lá para frente e falar, não, meu propósito agora vai ser esse. Eu tenho consciência do que está acontecendo. Eu sei que essas mudanças sempre vão acontecer, mas não vão atrapalhar o meu propósito. Eu não tenho uma bola de cristal para ver o futuro, mas eu tenho vontade de chegar lá. Unir, tudo está interligado. Quais são as pessoas que estão comigo, que têm os mesmos valores que os meus, e que vão crescer comigo e terão os mesmos níveis de competências para a gente chegar lá. Mas elas pensam diferente, porque o mundo é ambíguo. Mas essa diferença se soma e nos traz ali capacidade de trabalhar isso. Caso contrário, a gente vai estar vendo todo esse nível de sofrimento passar pela janela. E nós não vamos ter ali capacidade realmente de crescer nesse sentido. Isso daí, quando a gente traz de uma forma até conceitual, foi muito mostrado no início desse século, na aplicação prática de uma teoria que foi desenvolvida no século passado, que se chama a teoria das janelas quebradas. Isso foi utilizado lá atrás para poder perceber como trabalhar, o foco era esse, né? Como trabalhar a parte de segurança pública lá na cidade de Nova York. Mas a pesquisa em si, o teste de campo que foi realizado, nada mais é do que um teste psicológico. Era uma pesquisa de campo que estava sendo desenvolvida e que, basicamente, ela queria provar qual que era o comportamento das pessoas diante de determinado tipo de cenário. A pesquisa ela constava do seguinte: pegaram um carro, 0 bala, novinho, ele colocou esse carro num bairro pobre, de alto índice de violência de Nova York. Colocou esse carro lá. E passou uma semana e eles voltaram para ver como que estava a situação desse carro. E verificaram que o carro estava completamente depletado, roubado, quebrado, não tinha mais nada. E aí chegou à seguinte conclusão: em locais pobres, né, locais que sejam com um nível de pobreza, em locais nos quais a educação não seja bem privilegiada, em que o Estado não esteja presente, a violência ela sempre vai acontecer. Parecia ser esse o contexto. Mas aí resolveram alongar essa pesquisa de campo e fizeram a mesma situação. Só que agora colocaram esse carro 0 numa cidade bem desenvolvida no estado da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, dentro de um condomínio, né? E deixaram esse carro lá. Passou uma semana, quando foram ver o carro, como que ele estava? Do mesmo jeito. Limpinho, arrumadinho, 0 bala, ninguém tinha mexido com ele. Com isso, eles falaram, então comprovou a teoria que foi feita lá em Nova York. Onde tem pobreza, onde tem violência, a violência sempre vai acontecer. Mas aí um dos pesquisadores resolveu fazer o seguinte teste. Ele pegou e quebrou o vidro do carro, lá daquele condomínio rico no estado da Califórnia. E deixou o vidro quebrado. Passou uma semana, eles foram verificar o carro de novo. Aí o carro, ele só tinha ali, basicamente, o pneu. Tudo tinha sido roubado. Ele falou, então, aquela teoria de bairro pobre ter violência não funciona. O que vem a trazer essa teoria? Ela mostra o seguinte: se eu tenho um problema e eu não resolvo esse problema, se eu não tenho ali valores que eles estejam ligados positivamente, se as emoções das pessoas que estão trabalhando naquele local não sejam positivas, alguma coisa lá vai dar errado. A teoria das janelas quebradas mostra que aqueles locais em que você não toma uma ação, uma atitude, um comportamento, ele tende a piorar. Então, o meu propósito tem que ser sempre buscando as melhorias.
buscando níveis de competências que me façam crescer dentro da empresa. Porque senão, isso não vai acontecer. Um grande pensador, né, indiano, do século passado, ele tinha uma teoria para trabalhar na parte filosófica ligada ao crescimento espiritual. Ele é muito conhecido, né, tem vários nomes, mas muito conhecido como Osho. E ele tinha uma história que ele gostava de contar, que era sobre o rio, né? Todo rio, ele deságua no mar, ele deságua no oceano. Então, ele falava o seguinte, imagina o rio, então, sabendo que ele vai desaguar no oceano. E ele vem percorrendo, então, o seu caminho e olhando lá para frente um oceano enorme, muito maior do que ele, e começa a pensar, puxa vida, estou com medo. Eu começo a ter medo do caminho que eu vou chegar. Por quê? E ele começa a olhar para trás e verificar, puxa vida, eu passei por grandes florestas, passei por montanhas, passei por povoados, eu irriguei plantações e vou morrer no mar. Eu vou deixar de existir. Toda a minha jornada, ela passa a não ter sentido. Porque toda vez que ele vê o mar à frente, ele vê que ele vai desaparecer. E é isso que muitas vezes nós temos na nossa mente. Quando nós não temos um propósito bem definido, a gente sempre olha para trás e fica com medo do que vai acontecer. A gente olha para trás e pensa, eu vou desaparecer, não vai ter sentido. E hoje falava que não. Na verdade, quando o rio deságua no oceano, ele passa a ser oceano. Toda vez que ele chega lá, ele passou a ser algo diferente, muito maior. Ele se transformou em algo muito maior. E o propósito é isso, quando a gente se transforma em algo maior. E não fica preso ao que a gente estava fazendo, mas naquilo que eu quero chegar. E essa teoria chamada Rajneesh, né, que é uma forma de um movimento espiritual, né, indiano, ele traz isso. Então, a mensagem que eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui é o seguinte, busque o seu propósito, torne-se um oceano. Você era um rio, mas você será algo muito maior, você vai ser diferente. No momento em que você aplica isso dentro de todas as suas competências para poder crescer pessoal e dentro do seu meio de trabalho. Mas comece, pessoal, o que eu sou, aonde. Atrele isso às suas emoções, coloque isso nos seus valores e perceba isso como um sentido de agradecimento pessoal. Pessoal, essa era o bate-papo que eu queria ter com vocês, de como que o propósito ele passa a ser algo extremamente importante para nós. Ter ikigais. O meu primeiro ikigai era ser militar, eu queria ser um oficial do exército, e eu atingi, e eu ainda continuo sendo, né? Eu saí do exército, mas o exército não sai de mim. Mas eu consegui depois ver um segundo ikigai, que é a sala de aula, eu adoro, né? Estar sempre em contato, trazendo, conversando. Por quê? Porque o conhecimento não pode ficar preso. Aquilo que eu sei, eu gosto de divulgar. É o meu segundo ikigai. E eu vou buscando outros. Todos nós temos ikigais. Nós temos que identificá-los. Agradeço aí o tempo que vocês tiveram. Sejam felizes. Encontrem o seu ikigai e atrelem isso àquilo que vocês estão fazendo na sua vida e no seu trabalho. Gratidão a todos.